Você não precisa tocá-la para ser lembrado. Você não precisa encostar um dedo para fazer o coração dela acelerar, os olhos suavizarem, a voz hesitar. Porque existe uma frase, uma só, uma coisa que um homem pode dizer a uma mulher, e que, se dita da forma certa, no momento certo, com a energia certa, entra nela como uma flecha silenciosa. Não fere, marca, não invade, fica. Uma frase que não precisa de esforço, nem de insinuação, nem de promessas vazias. Só de presença, só de um homem inteiro, firme, seguro, que não busca agradar, mas que fala com a verdade de quem sabe exatamente o que carrega. Ela já ouviu elogios demais. Já escutou centenas de homens dizerem que ela é linda. Já foi chamada de maravilhosa, de irresistível, de tudo que um homem pensa que ela quer ouvir. E ainda assim, quase nenhum deles ficou. Quase nenhum deles foi lembrado. Porque a maioria fala com o desejo, fala com o ego, fala com a intenção de conquistar. Mas a mulher que realmente vale a pena não se rende ao que é previsível. Ela se rende ao que a desequilibra com sutileza, ao que não se impõe, mas que a atravessa, ao que a faz pensar horas depois, dias depois, sozinha, no silêncio do próprio quarto. E é aí que essa frase se revela poderosa. Ela não chama a atenção na hora, mas não sai da cabeça depois. Essa é a diferença entre os homens que apenas tocam o corpo e os que tocam a alma, entre os que fazem presença com barulho e os que fazem presença com densidade. Porque o toque mais forte não acontece na pele, acontece na memória. E a memória feminina é seletiva. Ela apaga o barulho, mas guarda tudo que fez ela se sentir vista de verdade. E isso não acontece com um elogio vazio. Acontece com uma frase que captura a mulher onde ela mais deseja ser tocada, na identidade. E o homem que entende isso, que domina isso, que usa isso com honra e firmeza, tem um poder que a maioria jamais alcança. Mas atenção, essa frase não funciona se for dita por um homem que busca aprovação, que precisa da validação dela, que fala para impressionar. Porque essa frase só tem efeito quando quem diz já está em paz com o silêncio dela, já está inteiro antes de falar, já é presença antes de ser voz. Porque a energia da frase é maior do que a forma. E a mulher não responde à frase, ela responde ao que vem por trás dela. Se for um homem fraco dizendo palavras fortes, ela sente e rejeita. Mas se for um homem calmo, centrado, com olhar firme e palavra limpa, ela não resiste. E o mais interessante, ela pode até negar, pode rir, pode mudar de assunto. Mas algo nela foi tocado, porque essa frase tem um código, um gatilho, uma chave que gira devagar dentro dela, que abre uma porta que ela mesma fechou, que desarma sem que ela perceba. E no momento em que ela se deita naquela noite e lembra do que você disse, o corpo dela responde. O pensamento volta. E mesmo que lute contra isso, ela começa a querer saber mais. Começa a te observar de outro jeito. Começa a se perguntar por que aquela frase simples teve tanto impacto. E a resposta está na sua postura. Porque o homem que carrega essa frase não precisa de mais nada. Ele não precisa tocá-la, não precisa cercá-la, não precisa marcar território, porque ele já entrou, não pelo corpo, pela palavra, pela energia, pelo gesto verbal que diz, eu te vejo, mas eu não te preciso. E isso para o feminino é devastador, porque o que atrai não é o que se joga sobre ela, é o que a convida a entrar sem forçar, o que diz tudo com poucas palavras, o que deixa o rastro certo, a insinuação silenciosa, o enigma, a profundidade e, principalmente, o espaço. Essa frase não grita, ela sugere, não afirma, revela. E quando revelada por um homem que sustenta a própria energia, ela se torna mais potente do que qualquer carícia. Porque a mulher não deseja ser tocada o tempo todo. Ela deseja ser lida, deseja ser provocada com inteligência, deseja ser desafiada emocionalmente. Deseja sentir que está diante de alguém que a viu de verdade, sem a intenção de possuir. E quando esse alguém diz a frase certa, ela baixa a guarda sem saber porquê. Mas essa frase não vem no início. Não pode ser usada como abertura. Ela precisa ser guardada. Precisa ser dita no momento em que o ambiente já foi criado, em que a tensão já existe, em que o silêncio já está carregado de significado. Porque essa frase é como uma flecha.
Só funciona se o arco estiver tensionado. E a tensão não se cria com ansiedade. Se cria com olhar, com pausa, com ritmo, com presença. Quando tudo isso está pronto e o momento certo chega, ela entra e nunca mais sai. Mas a maioria dos homens jamais chegará até esse momento, porque falam demais, tocam demais, pedem demais, e o tempo todo tentam ser notados, quando o segredo é justamente o contrário. Fazer com que ela perceba que você não precisa ser notado para ser inesquecível. E quando ela sente isso, você já venceu. Mas antes de revelar a frase, você precisa entender uma coisa. Existem 4 erros que todos os homens cometem que impedem essa frase de funcionar. 4 posturas que anulam o impacto. 4 comportamentos que fazem com que, mesmo com a frase certa, a mulher não sinta nada. E só depois de corrigir isso, é que a frase pode ser dita. O primeiro erro é a pressa. O homem que fala demais, cedo demais, que tenta impactar antes de ser percebido, anula qualquer poder que teria com o silêncio, porque a mulher não se abre para quem grita. Ela se abre para quem sabe esperar, para quem consegue sustentar o olhar sem necessidade de preencher o espaço com palavras. A presença masculina que seduz de verdade é a que não precisa correr. É a que sabe que o impacto vem não da velocidade, mas da densidade. E a pressa denuncia o medo de não ser visto, o medo de não ser suficiente, o medo de não causar efeito. E quando a mulher sente isso, ela endurece, porque no fundo, ela quer ser seduzida por um homem que já está pleno antes de falar com ela. Um homem que carrega o silêncio como força, não como ausência. Mas o homem apressado fala para conquistar, fala para chamar atenção. E tudo que vem com esforço soa desesperado. Ele entrega a frase antes do tempo. Ele diz o que poderia ser mágico, de forma aleatória, solta, fora do clima. E assim, mata o impacto. Porque a mulher não escuta só com os ouvidos. Ela escuta com o corpo, com a intuição, com a frequência do momento. Se o ambiente não estiver certo, se a tensão não tiver sido construída, se o silêncio não estiver carregado, a frase, por melhor que seja, evapora. Vira barulho, vira tentativa, vira excesso. A mulher não quer um homem que tenta ser profundo. Ela quer um homem que já é, que sabe que não precisa preencher todos os espaços, que entende que o silêncio é o terreno onde o desejo cresce, que percebe que a ausência de palavras pode dizer mais do que qualquer elogio. O homem que sabe disso não corre para dizer, ele espera para ser sentido, ele não antecipa, ele prepara. Ele constrói o ambiente emocional necessário, e quando o momento vem, ele solta a frase, sem peso, sem teatralidade, sem querer impressionar. Só diz, com clareza, com firmeza, com calma. E isso atinge. A mulher responde à energia, e a energia da pressa é infantil, imatura, ansiosa. Atração não nasce no barulho, nasce na pausa. Nasce na tensão que se forma entre 2 corpos que se percebem. E se o homem está apressado, ele não percebe nada. Ele está dentro da própria cabeça, tentando controlar o resultado, tentando imaginar o que ela vai pensar, tentando prever o que vai acontecer. E nessa tentativa de controle, ele perde a única coisa que poderia causar impacto: a presença. Porque a presença de verdade é aberta, livre, atenta, disponível ao momento. E quando o homem está presente, ele não precisa correr, porque ele sabe que o que precisa ser dito se revela sozinho, na hora certa. Esse primeiro erro, a pressa, vem da insegurança, e a insegurança se revela não só na fala, mas no corpo, no olhar que desvia, na voz que se apressa, no riso que tenta aliviar a tensão, no elogio que chega antes do silêncio. E a mulher sente tudo isso. Ela pode não dizer, mas sente. E quando sente que o homem está falando por necessidade, ela fecha o campo, porque a mulher que vale a pena não quer ser desejada pela carência. Ela quer ser admirada pela presença. Ela quer sentir que o homem diante dela é capaz de contê-la, não de se curvar para tê-la. O homem que não comete esse erro sabe que cada palavra tem peso, e que quanto mais raro é o que se diz, mais valor tem o que é dito. Ele não repete frases prontas, ele não recorre a fórmulas. Ele sente o momento, ele percebe a vibração dela, ele observa o olhar,
E espera. Espera até que o silêncio esteja cheio. Espera até que ela esteja atenta. Espera até que o corpo dela já esteja respondendo sem que ele tenha encostado um dedo. E só então, ele fala. E quando fala, não é só a frase que entra. É a energia que carrega por trás. A densidade, a firmeza, a certeza. E essa certeza não pode ser fingida. Ela só existe em um homem que não tem medo de perder, que não tem pressa para ganhar, que não tem ansiedade para ser visto. Ele já é. E por isso, é inevitável. Porque o homem que não precisa forçar presença é o que mais marca. E a mulher sente isso. No primeiro segundo. Ela pode nem perceber conscientemente, mas o corpo dela reage. E quando o corpo reage antes da mente, é aí que a mágica acontece. Mas a mágica só acontece quando o homem sabe conter, quando ele sabe sustentar a energia da tensão, sem dissolvê-la com palavras demais, quando ele sabe usar o silêncio como espada, quando ele entende que a frase mais poderosa que pode dizer só tem poder se for dita no tempo certo. E esse tempo não é técnico, é emocional, é intuitivo, é sagrado. Mas a maioria destrói esse momento antes mesmo de começar, porque fala demais, porque se precipita, porque não suporta o silêncio. Mas o silêncio é onde ela começa a te desejar sem saber por quê. O segundo erro é a carência disfarçada. É quando o homem diz algo bonito, forte, impactante, mas por trás do que ele diz, há um desejo desesperado de ser aceito, de ser desejado, de ser validado. A frase até é boa, a entonação pode até estar certa, mas a energia está errada, porque a mulher não responde ao que você diz, ela responde ao porquê você está dizendo. E quando ela sente que o que saiu da sua boca não foi para ela, mas para alimentar a sua própria fome de ser aceito, ela endurece, se retrai e desconecta. A carência não grita, ela sussurra, ela aparece no tom forçado, no olhar que espera a reação, na pausa ansiosa para saber o que ela vai dizer depois, no elogio que no fundo é uma tentativa de conquistar território emocional sem merecimento. E isso para o feminino maduro é insuportável. A mulher pode sorrir, pode agradecer, pode até continuar conversando, mas por dentro, algo já se rompeu, porque o homem que fala com carência não transmite segurança, transmite cobrança, e ela sente isso, como uma mão invisível tentando puxar algo dela que ainda não foi oferecido por vontade. O homem carente tenta usar palavras fortes para compensar a própria instabilidade. Ele quer ser profundo, mas é frágil. Ele quer ser intenso, mas é ansioso. Ele quer ser lembrado, mas está inseguro. E tudo isso se manifesta na forma como ele entrega a frase. A voz treme. O olhar busca confirmação. O corpo inclina para frente, como se tentasse garantir que a frase pegue nela. Mas não pega, porque ela percebe que não é sobre ela. É sobre ele, sobre a tentativa dele de ser especial, de causar impacto, de deixar marca. E o desejo de ser inesquecível torna ele esquecível, porque a mulher não se entrega a quem tenta prová-la algo. Ela se entrega a quem não precisa provar nada, a quem fala sem querer impressionar, a quem diz com a tranquilidade de quem já é inteiro. O homem que realmente marca uma mulher com uma frase não fala para ser aceito. Fala porque carrega a verdade, porque sente, porque a frase não é estratégia, é consequência de quem ele é. E é exatamente por isso que funciona, porque ela sente que o que foi dito não é um pedido, é uma constatação, não exige resposta, apenas reverbera. O homem que fala com carência esgota, porque tudo nele exige reação, tudo nele espera aplauso, tudo nele pede retorno, e o feminino é sensível a isso. A mulher pode não saber explicar, mas sente quando o homem está dizendo algo apenas para se alimentar da resposta dela. E isso tira o poder da frase, porque ao invés de ser marcada por algo dito com firmeza, ela se sente pressionada a sentir algo que ainda não sente. E quando ela sente essa pressão, ela resiste, ela endurece. E mesmo que a frase tenha sido perfeita, o impacto é perdido. Mas quando o homem não está carente, tudo muda, porque a frase vem leve, vem limpa, vem cheia de espaço, vem como um presente, não como uma cobrança. Vem sem expectativa, vem como uma oferenda emocional. E essa oferenda, quando é real, quando não vem contaminada pelo desejo de controlar a reação dela, toca porque é livre,
porque é íntegra, porque carrega a autoridade emocional de alguém que não precisa que ela diga nada depois, que apenas solta e deixa, sem medo, sem ansiedade, sem pressa. O verdadeiro poder de uma frase não está na estrutura, está na energia que ela carrega. E essa energia só pode ser pura se o homem que a diz não estiver tentando se alimentar da reação feminina. Ele já é alimentado pela própria presença, pela própria clareza, pela própria calma. E é isso que a mulher sente. Ela sente que está diante de alguém que não está tentando conquistá-la. Está apenas comunicando algo que é real. E quando é real, entra. Quando é limpo, marca. Quando é livre, permanece. Mas o homem que fala com carência não consegue sustentar o silêncio depois. Ele olha para ela esperando. Ele sorri forçado. Ele tenta fazer piada. Ele tenta dizer mais. Ele não aguenta a possibilidade de não ser correspondido. E isso para a mulher é o fim da tensão. Porque o que a seduz é o mistério. É o homem que fala e depois permanece em silêncio, firme, calmo, estável, como se dissesse: eu não preciso que você diga nada. Porque o que eu disse, já foi. Esse é o homem que ela respeita. Esse é o homem que ela começa a desejar. Porque não está tentando conquistá-la com palavras. Está apenas sendo. Se você fala para ser aceito, você já perdeu. Mas se você fala porque carrega algo verdadeiro, que precisa ser dito, que é mais sobre sua integridade do que sobre o impacto, então você já venceu. Porque a mulher não responde à intenção visível. Ela responde à energia invisível por trás do gesto. E quando essa energia é limpa, forte, centrada, não importa o que você disse. O momento em si já causou o que precisava causar. Mas existe um terceiro erro. Um que não está na frase. Está na postura, no modo como você se porta antes de abrir a boca. E se você não corrige isso, nem a melhor frase do mundo vai funcionar. O terceiro erro acontece antes da primeira palavra. Ele está no modo como o homem entra no ambiente, no jeito como ele caminha, como se senta, como observa. A frase mais poderosa do mundo, se dita por alguém que não carrega presença, desaparece, porque o corpo comunica o que a voz não consegue esconder. A mulher percebe. Antes de ouvir a frase, ela já sabe quem é o homem que está falando. E se o corpo dele diz insegurança, instabilidade, agitação, nada do que ele disser vai causar o impacto que ele deseja. A linguagem corporal é o primeiro portal da autoridade. E a autoridade não grita. A autoridade se move com precisão. O homem que tem autoridade emocional não se apressa para entrar. Ele não se espalha pelo ambiente. Ele ancora. Ele se acomoda com naturalidade. O olhar dele é firme, mas calmo. Ele não fica varrendo o espaço com os olhos, como quem busca atenção. Ele observa. Ele escaneia, mas com intenção limpa, com domínio sobre si mesmo. A respiração dele é baixa, os ombros soltos, a coluna ereta, e tudo nele comunica uma coisa só: eu pertenço aqui. E quando o corpo de um homem diz isso sem arrogância, mas com firmeza, a mulher sente e começa a responder. Mas o homem que comete esse terceiro erro está com o corpo em conflito com a própria voz. Ele diz uma coisa, mas os olhos piscam demais. As mãos se movem sem propósito. A postura dele se adapta ao desconforto. Ele tenta parecer relaxado, mas está tenso. Tenta parecer confiante, mas está implorando por validação nos detalhes. A camisa mal ajustada, a voz que quebra no final da frase, a perna que balança, o riso nervoso. Tudo isso denuncia que ele não está dizendo aquela frase de um lugar de verdade. Ele está performando. E a mulher percebe. Porque o feminino não responde só à fala. Ele responde à vibração. Ele responde à coerência entre o que é dito, o que é sentido e o que é mostrado. E se o corpo está em contradição com a fala, a vibração quebra. E com isso, toda a tensão que estava sendo construída vai embora. A mulher não precisa ouvir a frase para decidir se vai abrir ou fechar o campo. Ela já decidiu com base na primeira impressão. E essa impressão não se cria com palavras. Se cria com presença física consistente. O homem que deseja causar impacto com uma frase precisa primeiro trabalhar o corpo que vai carregá-la. Porque se ele carrega tensão, ansiedade, agitação, o que ele disser virá contaminado. Mas se ele carrega estrutura, estabilidade, firmeza, a frase virá limpa, virá com peso, virá com silêncio.
E esse silêncio, quando é habitado por um corpo que diz, eu estou aqui, inteiro, completo, sem necessidade de conquista, torna qualquer palavra infinitamente mais poderosa. A mulher observa, sempre. Ela nota o modo como você segura o copo, como cruza os braços, como inclina o tronco, como mexe o pescoço, como ocupa o espaço ao redor, e se sente que sua postura é frágil, que está tentando se moldar ao ambiente, tentando não incomodar, tentando merecer estar ali. Ela já criou a distância, porque o desejo feminino, o verdadeiro, é atraído pelo homem que é símbolo de estabilidade. Não pelo mais bonito, nem pelo mais falante, pelo mais centrado. E o centro é visível no corpo. Mas o que a maioria faz? Chega apressado, senta curvado, ri demais, fala alto tentando ser ouvido, toca objetos de forma ansiosa, fica mexendo no celular, se ajusta o tempo todo. Tudo isso revela uma mente instável. E quando a mente é instável, o corpo se agita. E quando o corpo se agita, nenhuma frase funciona, porque o que deveria ser impacto vira distração. A tensão se dissipa, a presença some. A frase, por melhor que seja, perde o lugar onde deveria entrar. Mas o homem que entendeu isso age diferente. Ele cuida da própria presença antes de cuidar das palavras. Ele prepara o corpo como se fosse o templo onde a frase vai ser depositada. Ele se acomoda no espaço como quem sabe que pertence a ele. Ele olha para ela não com desejo, mas com presença. Ele não desvia os olhos, mas também não encara com força. Ele apenas permanece, calmo, respirando com profundidade. O corpo está firme, a voz está baixa, o ritmo é lento. E nesse ambiente, qualquer palavra que sair da boca dele será lembrada. O segredo não está em decorar frases. Está em construir uma presença coerente, em alinhar o corpo com o que se diz, em estar em paz com o próprio silêncio. Porque o silêncio é a moldura da palavra certa. E só um homem que domina o próprio corpo é capaz de sustentar o silêncio com elegância, com magnetismo, com autoridade que não precisa ser dita, só sentida. E nesse momento, o ambiente muda. A mulher não sabe o que está acontecendo, mas algo nela suaviza, porque ela sente que está diante de um homem que não vai ceder à tensão, que não vai se curvar ao desejo, que não vai implorar por reação, que vai apenas falar e depois permanecer. E esse permanecer é o que transforma a frase em marca, porque ela foi dita por alguém que não precisa que ela funcione, mas que sabe que dita do jeito certo, com o corpo certo, no momento certo, ela não tem como não funcionar. Mas ainda existe um quarto erro, um erro sutil, invisível, que acontece depois da frase. E se você não corrigir isso, todo o impacto que foi construído se dissolve. O erro mais fatal é o que acontece no minuto seguinte. Quando o homem já fez tudo certo, ele esperou, ele carregou a presença, ele sustentou o silêncio, ele escolheu a frase com sabedoria, com firmeza, com tempo. Ele soltou a frase, e então, ele espera a reação, ele aguarda, ele analisa o rosto dela, ele busca no olhar dela uma confirmação de que acertou, e nesse gesto, ele quebra tudo, porque o que era presença vira cobrança, o que era força vira insegurança. O que era afirmação vira súplica disfarçada, e a mulher percebe, e o encanto se desfaz. Esse é o erro do pós-frase, o erro de quem fala esperando aplauso, de quem se esforça para criar um momento único, e depois estraga esse momento com ansiedade, porque o homem que precisa da reação dela para validar o que disse, nunca teve autoridade de verdade. Ele apenas decorou o script, ele apenas encenou. Porque quem diz o que precisa ser dito e permanece inteiro depois, mostra que está em paz com o impacto da própria voz, mesmo que a resposta nunca venha. A mulher percebe isso em segundos. Você diz algo forte, algo que a desequilibra por dentro, algo que entra e a obriga a silenciar. E ao invés de permanecer, de continuar olhando com calma, de respeitar o espaço que se abriu dentro dela, você pergunta com o corpo, com o rosto, com a atenção dos olhos. Você a observa como se dissesse, e aí, funcionou? E ela sente. E o feitiço quebra, porque a mulher só se entrega à presença que permanece firme mesmo depois do toque verbal. Aqui não precisa perguntar se foi suficiente. Aqui já é suficiente antes da resposta. O homem que domina esse momento entende que a frase não é o clímax.
é o gatilho, e que o verdadeiro impacto acontece em silêncio, muito depois, horas depois, dias depois, no momento em que ela estiver sozinha, refazendo aquele encontro na mente, relembrando o tom, a entonação, o olhar. A verdadeira frase poderosa não explode na hora. Ela germina, ela se instala, ela cresce devagar, mas só se você souber sair da frente, só se você não a sufocar com expectativa. E isso exige uma força que poucos homens têm, a força de não esperar nada em troca, porque a verdadeira autoridade emocional é aquela que oferece e solta, que não prende, que não exige, que não tenta colher o fruto imediatamente, porque sabe que a frase certa, dita do lugar certo, plantada no momento certo, floresce sozinha, e quando floresce, ela volta. Ela retorna em forma de toque, de mensagem, de aproximação inesperada, mas só retorna para quem soube permanecer quieto. O erro do pós-frase é destrutivo porque ele interrompe o ciclo de tensão. A mulher estava sentindo algo, o corpo dela estava reagindo, a mente estava confusa, o coração estava acelerando, mas a ansiedade masculina exige um desfecho rápido, exige uma palavra, um sorriso, um gesto que diga, sim, funcionou. E com isso, todo o mistério se dissipa, porque o mistério exige espaço, e o espaço exige domínio emocional. E esse domínio só existe em homens que não precisam colher tudo o que plantam, que estão em paz com o silêncio que deixaram dentro dela. Esse é o homem que ela nunca esquece, porque ele não reagiu, ele não se alterou, ele não mudou o tom, ele não precisou falar mais, ele apenas permaneceu. E nesse permanecer, ele deixou o campo vibrando, a energia dele ficou, e ela sentiu que foi tocada, sem ter sido cobrada. E essa ausência de cobrança é a coisa mais atraente do mundo para uma mulher que vive cercada de homens que falam demais e sentem de menos. A frase mais poderosa que você pode dizer a uma mulher sem tocá-la não tem o mesmo efeito se depois de dizê-la, você se torna pequeno. Porque o que ela quer, mais do que a frase, é o homem que a sustenta, que não precisa que ela diga que gostou, que não fica esperando por retorno, que não transforma um gesto de presença num pedido de atenção. Quando você diz e solta, você mostra que a sua fonte está em você, que você não falou por carência, que você não falou para impressionar, que você falou porque aquilo era verdade, porque era o momento, e que agora você está pronto para seguir. E essa prontidão, essa ausência de apego, essa liberdade, é o que gruda nela, porque todo o resto desaparece, mas a presença livre permanece. Agora que você conhece os 4 erros que destroem o poder da frase mais atraente que um homem pode dizer a uma mulher, é hora de falar sobre o que essa frase é. Mas antes de dizer as palavras, você precisa entender por que ela funciona, de onde ela vem, e como um homem precisa estar por dentro para que ela cause o impacto que merece. Você fez tudo certo, você esperou, construiu o momento, limpou a energia, sustentou o silêncio, manteve a postura, não caiu na ansiedade da reação, e agora ela está ali, atenta, desarmada, com o corpo presente e a mente levemente inquieta. Algo dentro dela já foi tocado, algo nela já começou a baixar a guarda, e é nesse instante que a maioria dos homens fala demais, perde o centro, diz o que já foi dito 1000 vezes, mas o homem que entende o poder da presença, guarda o que precisa ser dito para o momento exato. E quando ele fala, a frase entra como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. A coisa mais atraente que um homem pode dizer a uma mulher sem tocá-la não tem nada a ver com o elogio. Não fala sobre o corpo dela, nem sobre os olhos, nem sobre o quanto ela é linda. Essa frase não puxa ela para baixo, não a coloca num pedestal. Ela a eleva e, ao mesmo tempo, a desnuda, a revela a ela mesma. Essa frase toca a parte mais íntima do feminino, a identidade. Ela não provoca apenas desejo, provoca lembrança, cria um antes e depois, porque a mulher nunca esquece um homem que a fez se enxergar com mais clareza do que ela mesma era capaz. Essa frase tem força porque vem de um lugar onde o homem não está tentando agradar, está apenas dizendo uma verdade que ela ainda não teve coragem de reconhecer sozinha. E quando ele diz isso, não é com voz trêmula, não é com intenção, não é com desejo, é com firmeza, com presença, com aquela pausa que vem antes,
com aquele olhar que não desvia, com aquele silêncio que carrega o impacto do que está prestes a ser dito. E quando a frase vem, ela simplesmente entra, sem resistência, porque o campo já está aberto. E essa frase é: você tem ideia da força que carrega quando não está tentando provar nada? E então silêncio, nada mais, sem explicação, sem reforço, sem análise, só isso. Porque essa frase tira dela o escudo da performance. Ela a desarma sem violência, ela a revela sem invadir, ela a convida a olhar para si mesma com outros olhos, porque no fundo, toda mulher que vale a pena carrega uma força silenciosa, mas essa força vive se camuflando por trás do esforço, do orgulho, do discurso de independência, da armadura emocional. E essa frase, quando dita por um homem que já está inteiro, tem o poder de detonar essa fachada com leveza, porque diz exatamente o que ela mais queria ouvir, mas nunca teve coragem de pedir, que a presença dela já é suficiente. E nesse momento, ela desaba, não com lágrimas, não com emoção exagerada, mas com um relaxamento sutil, um olhar que muda, um corpo que desacelera, um sorriso que não foi forçado, um silêncio que não quer mais fugir, porque você não a seduziu, você a viu. E o feminino, quando se sente visto, se entrega, não com promessas, com permanência. Essa frase só funciona porque não exige retorno, porque não pede validação, porque não precisa que ela concorde. Ela apenas é. É dita como um espelho, e por isso é irresistível, porque revela nela a mulher que estava por trás de tudo, e quem revela isso, mesmo sem tocar, já tocou o que ninguém antes conseguiu alcançar. Mas lembre-se, a frase não é mágica. O impacto está em quem a diz, está no quanto você já se limpou por dentro, está no quanto você aguenta o silêncio depois, está no quanto você não precisa da reação dela para permanecer firme. Porque o que seduz não é a frase, é a autoridade emocional de quem diz, é o silêncio que vem depois, é a calma de quem não precisa ser aprovado, de quem já é inteiro. E agora que você sabe disso, você carrega algo que poucos homens têm, não uma fórmula, mas uma chave que só abre uma porta se usada com verdade, porque a mulher que realmente vale a pena não quer ser tocada pela mão, quer ser tocada pela consciência de um homem que já parou de buscar e começou a sustentar. E se você se tornar esse homem, a frase certa será apenas uma confirmação, porque ela já vai estar se entregando antes mesmo que as palavras saiam, porque ela não se rende à frase. Ela se rende ao homem que foi capaz de dizer tudo, sem precisar tocar nada.